O episódio começa com uma garota linda passando e a galera de sua escola fica admirando sua beleza. Uma das garotas diz que ela é filha de um pai russo e que ela possui as melhores notas da escola, e seu nome é Cujo. E ela também é a tesoureira do conselho estudantil. E aí chega um rapaz com o nome de Ando e se aproxima dela. Se apresenta e diz que ficou sabendo dela através de sua irmã. Então ele a chama para almoçar, mas logo ela corta ele antes de terminar de falar. E ele tenta pelo menos pegar o contato dela, mas nem isso ela quis. Meu amigo, não deu pra você não. E antes de ela ir embora, ela diz que colar dele é contra a regra da escola. Todo mundo ali fica incrédulo por ver que ela deu um fora em um dos garotos mais cobiçados da escola. Então ela retorna à sua sala e vê Kuzi dormindo. Ela percebe que ele ficou vendo anime a madrugada toda. Esse aí é otaku, hein? E ela então aconselha ele a parar com isso. Mas o rapaz diz que o primeiro episódio acabou 1 da manhã. E aí ele acabou indo dormir tarde. Porém, o que demorou mesmo foi a conversa que ele teve com um amigo dele sobre o anime, que durou 2 horas. Então, ela o chama de idiota, e ele aceita essa ofensa com o maior prazer. A aula então prossegue, e ele então pede para acompanhar a apostila de química dela, e assim eles juntam suas mesas. Porém, ele começa a pegar no sono de novo, e ela o chama de fofo, mas em russo. O professor decide então fazer uma pergunta, e para acordar Kuzi, ela o dá uma cutucada. O professor entende que ele sabia a resposta, porém, ele não sabe nem em que questão eles estão. Cujo aponta para a resposta errada, e Kuzi responde errado. Então ela se levanta e responde a certa. Ele se irrita e diz para ela não fazer isso novamente. E ao ver ele irritado, ela o chama de fofo novamente, porém em russo. Ela então desconversa e diz que apenas o chamou de idiota, porém ele entende o que ela disse. E ela continua elogiando em russo. Ele explica que quando criança, brincava com uma garota russa, e por conta disso ele foi aprendendo o idioma aos poucos, e que agora ele está em um nível bom de compreensão. E para evitar de constrangê-la, ele prefere fingir que não entende nada. Quando o sinal toca, o garoto decide mexer no celular um pouco. Quando a garota vê eles cumprindo a regra da escola, ela chama a atenção dele. E diz que só pode mexer no celular em casos de emergência. Kyuzi diz que aquilo é uma emergência. Então ela pergunta que emergência seria essa. E ele diz que seu jogo está prestes a acabar. Ela diz que ele tem coragem de fazer isso com a representante do conselho estudantil ao seu lado. O garoto fica muito feliz ao ver que conseguiu a personagem de Tsukuyomi, cujo confisca seu celular. E percebe que ele está se referindo à deusa da lua na mitologia japonesa. E ela estranha o fato de ela ter o cabelo prateado ao invés de preto. Kuzi diz que não faz diferença, afinal ela é bonita. E ao ver isso, ela devolve seu celular e se senta novamente. E diz em russo que ela também tem cabelos prateados. Kuzi entende, mas se faz desentendido perguntando o que ela disse. Então ela apenas disse que o chamou de viciado em jogos. Durante o intervalo, vemos um garoto reclamando dizendo que quer ser popular com as mulheres. De repente, o conselho estudantil todo aparece ali. E o garoto fica encantado com elas, e diz que adoraria se aproximar de Kujo. Kuzi diz que ele não teria chance alguma, e que ele fica com inveja da proximidade que ele tem com Kujo. Então ele diz que teria mais chance com a Sumo, afinal ela é mais aberta com todos. Enquanto eles conversam, Sumo chega ali e sorri para ele e pede para se sentar. Então as garotas se sentam ali e começam a conversar sobre várias coisas, e também sobre o lamen da escola não ser tão apimentado. Sumo revela ser amigo de Kuzi desde criança. Kuzi pergunta qual sua relação com Kujo, e ela diz que pretende ficar mais próxima dela. Mas Kujo quer entender qual a graça de ser amiga dela. Mas, para Sumo, ela diz que ainda pode formar uma amizade com ela. Então ela pergunta a Kuzi sobre sua oferta de entrar para o conselho estudantil. Porém, o rapaz diz que não tem interesse nisso. Mas ela diz que ele tem experiência como vice-presidente. E Kujo fica curiosa sobre essa informação. Então Sumo diz que era presidente do conselho estudantil no 2º ano do fundamental, e Kuzi era o vice. Então Kuzi e Kujo voltam a ficar sozinhos. Ela se demonstra surpresa por Kuzi conhecer Sumo, e diz que não imaginava que ele fosse ter alguma amiga. Porém, ele aponta para ela e diz que eles também são amigos, a envergonhando e deixando o local. Kuzi sonha na época em que brincava com sua amiga de infância, e eles assistiam o pôr do sol juntos, e que estudou russo feito louco para conseguir conversar com ela. Porém, ele nem lembra mais o seu nome. Aproveitando que chegou cedo na escola, ele começa a arrumar a sala. Kujo chega ali e estranha logo ele ter acordado cedo, afinal ele sempre chega tarde com sono. Kuzi logo nota que as meias de Kujo estão molhadas, e pergunta o que aconteceu. Então ela explica que um caminhão passou em uma poça e a molhou, mas ela trouxe outro par de meias, que resolverá o problema. Kujo pergunta sobre quando Kuzi decidiu entrar para o cargo de vice-representante, e pergunta se ele realmente não quer entrar, porém ele volta a dizer que não está interessado. Então ela começa a tirar sua meia e nota que Kuzi está olhando para o outro lado envergonhado. Se aproveitando da situação, ela pede para ele ir pegar sua meia reserva no armário. Afinal, ela tirou sua meia antes e não pode ir pegar. Assim que pega, ela pede para ele colocar nela. Kuzi pergunta o que deu nela, mas ela diz que aquela é a forma de recompensá-lo por ter pego sua meia. E ela diz em russo que isso também é uma recompensa para ela.
Kuzi se questiona porque ela se demonstra ter tanto afeto por ele, porém em russo. Ao perguntar o que ela disse, Kujo diz que o chamou de covarde. Então ele não aceita esse desaforo e põe a meia nela, mas no processo, sem querer, ele encosta na toca proibida, desesperando a garota, que mete um chutão em sua cara, deixando a toca aparecendo. No fim da aula, ele se desculpa com Kujo, porém ela diz que não estava mais brava com ele. Então ela se desculpa pelo chutão que ela lhe deu, porém ele diz que tem que agradecê-la pela visão que ela lhe deu, deixando ela envergonhada e o mete um socão em sua cara. Depois de perseguir muito ela, ele a alcança, e quando para, Kuzi oferece uma bebida para Kujo, como forma de desculpas. Então ela aceita e começa a beber, e pergunta se ele quer um gole, porém em russo, para ver se ele realmente a entende. Ele entende aquilo como um beijo indireto, e fica perplexo, e ao ver que ele não disse nada, ela assume que ele realmente não está entendendo nada. Porém, ele está entendendo é tudo, acabando o episódio. Mano, que anime da hora, romance muito divertido, e se vocês quiserem mais um recap aqui no canal, deixa um like, se inscreve e até o próximo vídeo. O episódio começa com o Yuki e Kuzi se encontrando. Ela vê ele respondendo meio frio e pede para ele responder ela de uma forma mais cavalheira. Então ele faz, porém fica uma vergonha alheia a forma como ele fez. Alia aparece ali e percebe que os dois estavam se dando muito bem. Ela demonstra ter ficado com ciúmes. Kuzi e Yuki continuam fazendo a faxina. E Yuki pede para ele pegar o tabuleiro do jogo. O Yuki conta que durante o encontro do novo conselho estudantil, ela jogou aquele jogo, e Kuzi pergunta quem venceu a partida. Alia então nota eles conversando muito e manda eles trabalharem mais e falar menos. Alia começa a dizer em russo que também quer a atenção dele, e como sempre Kuzi finge não entender nada, mas na verdade ele entende é tudo. E Alia por sua vez acredita que ele não entende nada. De repente, um rapaz chamado Kinzaki aparece ali. Aquele é o presidente do conselho estudantil, e ele diz ter ouvido falar muito bem de Kuzi. Eles conversam, mas Kuzi decide voltar ao trabalho. Porém, o rapaz, como forma de agradecimento, pede para pagar uma janta para Kuzi. Kuzi diz que não, mas agradece pela gentileza. E Yuki se intromete dizendo para ele aceitar a oferta. Afinal, se ele for para casa não terá janta pronta. O presidente pergunta como ela sabe como funciona a casa dele. Ela diz que é porque são amigos de infância. E no fim todos ali vão jantar. Ambos começam a bater papo e Kenzaki comenta sobre eles terem terminado o serviço muito rápido. Yuki diz que Kuzi é muito hábil. Ele descreve como excelente mestre de cerimônia e negociador. Kenzaki propõe que Kuzi entre para o conselho estudantil, mas como sempre ele recusa, dizendo que já está cansado com esse tipo de tarefa, e que todo o trabalho que ele teve no Fundamental 2 já foi o suficiente. Kuzi afirma que Yuki é a escolha certa para a próxima presidência, mesmo sem tê-lo ao lado dela. Porém, Kenzaki diz que ele está errado, ao dizer que Kuzi é a melhor escolha. Afinal, eles ainda têm vários outros candidatos, incluindo Alia. Após jantarem, ambos seguem caminhos distintos, e Kuzi se oferece para acompanhar Alia até sua casa. No caminho, ele pergunta se ela realmente vai concorrer à presidência do conselho estudantil. Alia diz que sim, e pede para ele deixá-la até ali, que ali já está bom. E ao chegar em casa, Kuzi encontra o sapato na entrada, e ao entrar, se depara com Yuki no seu sofá. Ela diz que ficará ali aquela noite. E eles começam a comentar sobre o mangá que ela estava lendo, e começam a discutir sobre ela ser sua amiga de infância. Kuzi diz que eles são irmãos, mas Yuki diz que a amizade de irmão também é válida, e que não há problema em chamá-lo de amigo de infância. Então ela volta a ler o mangá, porém percebe que a heroína está se envolvendo com seu próprio irmão, e ela surta, dizendo que isso é bom porque eles são irmãos de verdade. No dia seguinte, Kuzi acorda com uma visão bem peculiar, com Yuki em cima dele. Ele se irrita, e ela diz que está apenas o acordando de forma carinhosa, porém ele diz que é violência doméstica. Ela então diz que da próxima vez irá puxar sua perna e se esconder debaixo de seu edredom. E ambos vão ao cinema, assistir um filme, e após terminar, Yuki estava voltando lá assistir novamente, pois ela gostou muito. Mas Kuzi a puxa dizendo que eles precisam fazer compras. Yuki vai mostrando as peças de roupa para Kuzi, que se assusta com os preços absurdos. Durante o processo, Kuzi pergunta se ela também está sentindo algo prateado os observando. Yuki diz ter percebido bem antes dele, afinal Alia está os perseguindo há um bom tempo. Yuki então vai de encontro com Alia, e a deixa envergonhada. E ela tenta disfarçar, dizendo que eles se encontraram por acaso, e que já tinha visto eles há um bom tempo, mas não sabia a melhor hora para dizer oi. Porém, ambos sabem que é mentira. Yuki pergunta o que ela procura ali, e Alia diz que ela foi comprar roupas. Então Yuki decide chamá-la para comer com eles, em um determinado restaurante. Porém Kuzi diz que se ela for junto é melhor escolher outro lugar. Yuki diz que eles pretendem ir a um lugar que serve um ramen picante. Porém, Kuzi a corrige dizendo que é super picante. E Alia odeia comida picantes, mas decide ir com eles mesmo assim. Kuzi a avisa dizendo que se ele não quiser, não precisa ir. Mas ela insiste e eles acabam indo. E ao chegar lá, nos deparamos com o nome do lugar, Caldeirão do Inferno. Só pelo nome já dá pra termos noção do nível da coisa lá. Alia fica assustada pelo restaurante ter inferno no nome. E ao ver o cardápio, ela não conhece nenhum prato. Porém, ela se depara com um prato chamado Inferno Infinito. E o que explica que esse é o prato mais picante deles ali, ao ponto de deixar sua boca dormente. Kuzi diz que pegará o inferno de poça de sangue. E Alia decide comer o mesmo prato que Kuzi.
e Yuki por sua vez pega o mesmo dos dois. Enquanto esperam a comida, Arya nota Yuki vestindo roupas muito masculinas naquele dia. Yuki diz que resolveu apenas mudar o visual um pouco naquele dia, e para provocá-la ainda mais, diz que estava na cama com Kuzi, e que decidiu pegar uma camiseta dele emprestada. Porém, Kuzi explica que ela foi lá sem avisar, e pulou em sua cama sem sua permissão. Porém, Arya não acredita nele e fica cheia de ciúmes. Quando as comidas chegam, Arya se assusta com a cara do prato, e ela fica encarando a comida. É assim que cria coragem, decide dar a primeira colherada. É assim que prova, congela, porém, ela diz que é muito bom, obviamente mentindo. Então, ela começa a chorar e demonstra que não está contente com a comida, porém, ela diz isso em russo. Kuzi diz que ela não precisa se forçar a comer caso não queira, mas ela continua a disfarçar dizendo que a comida está muito boa, e Yuki aproveita a situação para fazer Arya colocar a lágrima do demônio em seu prato, e diz que ela deixará a comida ainda mais apimentada. E quando Kuzi vê a expressão de Yuki, percebe que ela está fazendo aquilo de propósito. Mas Arya decide experimentar um molho que Yuki disse, porém, ao provar, Arya dá um super grito como se tivesse algo perfurando a sua boca. Após comerem, Yuki vai fazer compras, deixando Arya e Kuzi a sós. Kuzi decide comprar um sorvete para Arya, para fazer a ardência dela amenizar. Enquanto toma um sorvete, Kuzi pergunta o motivo dela querer entrar para a presidência do conselho estudantil. E para não dizer que é para rivalizar com Yuki, ela diz que é por nenhum motivo específico, e que só quer o cargo por apenas querer. E por mais que ela não tenha ninguém como vice, ela não precisa da ajuda de ninguém. Porém, Kuzi diz que as regras exigem que ela tenha um colega. E ela disse que escolherá alguém aleatório, apenas para ser seu vice. Porém, ela disse que queria que ele fosse seu colega, mas ela diz isso em russo. Arya chama Kuzi para ajudar nas compras dela mais tarde. Porém, Kuzi diz que exige que eles sejam muito próximos. Mas ele se lembra que ela não tem nenhum amigo para fazer compras com ela. Então, ele decide ajudá-la nas compras. Arya então pega várias roupas para levar ao provador. E ao se trocar, ela pensa qual será a reação dele. Ela fica com medo de ele reagir de forma indiferente com ela. Mas ela diz que socará a cara dele caso ele faça isso. E quando ela sai, pergunta o que ele achou, e ele enche ela de elogios. Então ela volta ao provador e quase desmaia de espanto pelo tanto de elogios que ele fez a ela. Ela se espanta ao ver que ele realmente sabe elogiar garotas, então deduz que seja porque ele sempre sai com a Yuki. E ao pensar nela, decide provar roupas mais masculinas. Kuzi então continua a elogiá-la. Ela começa a se empolgar e gostar tanto de ser elogiada por ele, e começa a provar vários outros looks, recebendo muitos elogios. Então ela tem a ideia de usar algo mais ousado. E quando sai, Yuki estava ali, e diz que ela está muito ousada vestindo aquilo, deixando ela extremamente envergonhada. Então eles pegam um trem para ir para casa. E ela está em choque, pensando que passou muita vergonha. Então os dois se despedem e deixam ela sozinha. E ela continua a se lamentar pela vergonha que passou. Porém, ela se liga que os dois saíram na mesma estação, e se pergunta o porquê disso, terminando o episódio. Mano, esse anime tá muito bom, a interação dos personagens é muito boa. E vocês, querem mais review desse anime aqui no canal? Então se inscreve, deixa o like, tamo junto e até o próximo vídeo. O episódio começa com Arya chegando em casa e recebendo um abraço de sua irmã Masha. E quando Arya a chama pelo nome, Masha pede para Arya a chamar de Oni-san. Assim elas poderão ficar mais próximas. Porém, Arya não liga muito pra isso, e Masha percebe que algo aconteceu com Arya. Então, ela pergunta o que houve, mas Arya disfarça dizendo que está tudo bem. Masha percebe que ela está mentindo e insiste, mas Arya prefere ficar na dela e apenas diz que acabou de encontrar Kuzi e sua amiga de infância. Masha diz notar que Arya sempre fica corada ao falar de Kuzi, deduzindo que Arya esteja gostando dele. Arya diz que Masha está muito enganada e que ela e Kuzi são apenas amigos. Masha pergunta então por que eles dois se tornaram amigos do nada. Afinal, Arya não gosta de pessoas relaxadas. Então vemos um flashback de 6 anos atrás, ainda na Rússia, e a professora passa um trabalho em grupo em que as crianças precisam investigar as lojas próximas. E para motivá-los, ela promete um prêmio surpresa para o grupo que sair melhor na atividade. Arya vai até seu grupo que fica responsável de ir a uma floricultura e um açougue. Ela decide ir primeiro na floricultura e diz para o funcionário que está ali para uma tarefa escolar e que quer fazer uma pesquisa sobre os diferentes campos de trabalho. Após a pesquisa, ela vai ao açougue e após terminar, retorna à escola com o trabalho todo feito. E quando volta a falar com seus amigos, ela percebe que eles não fizeram nenhuma de suas pesquisas. E um dos garotos ali diz que eles têm uma semana para fazer isso, e diz que ficará tudo bem. Arya fica indignada com eles não levarem aquilo a sério. E o outro garoto diz que as lojas que eles estão responsáveis são mais fáceis para se elaborar uma pesquisa. Afinal, são uma padaria e uma loja de roupas. Assim que eles pegam o trabalho de Arya, notam que ela fez algo muito mais complexo do que necessário. E eles entram em uma discussão. Arya queria que todos ali se esforçassem ao máximo para pegar o primeiro lugar. Porém, o resto do grupo queria apenas fazer o básico para se livrar logo do trabalho. A professora vai ali para acalmar todos. Enfim, chega o dia do anúncio do grupo vencedor. E não foi o grupo de Arya. Afinal, ela foi a única que levou a sério. Enquanto volta para casa, ela reflete e diz estar errada em esperar alguma coisa dos outros.
e que ninguém naquele mundo está disposto a fazer as coisas com a mesma intensidade e paixão que ela. E diz que dali pra frente fará tudo sozinha. Um tempo depois, Alia passa em um exame extremamente difícil e entra em sua nova escola. Na sala de aula, Alia vê um menino ao seu lado dormindo e se espanta com ele conseguir fazer isso com todo aquele barulho. Aquele era Kuzi. Então, ela o acorda e Kuzi logo nota que ela é uma aluna transferida. E Alia confirma isso. E ambos se apresentam formalmente. Kuzi chama Hirako e ambos batem um papo. No dia seguinte, Kuzi esqueceu seu livro e pede para Hirako deixá-lo acompanhar a matéria com seu livro. O tempo foi passando e Alia foi entendendo melhor o Kuzi. E se trata de um garoto preguiçoso que teve o privilégio de poder estar em uma escola prestigiada, mesmo não se esforçando para nada. Um tempo depois, a escola está prestes a entrar nas semanas de pré-festival cultural. Os alunos começam a preparar os preparativos para o evento, e Alia começa a passar mais tempo na escola, cuidando dessas tarefas. E as amigas de Alia se despedem dela e deixam o local. Afinal, elas não estão dando muita bola para o festival, fazendo Alia se lembrar de sua infância, quando os outros não demonstravam interesse em dar o seu melhor. E podemos ver Alia com seus dedos todos machucados pela dedicação em costurar. Então ela põe um curativo e continua. Até que Kuzi aparece ali, e sugere que ela vá para casa. Afinal, eles podem continuar com os preparativos no dia seguinte. Porém, ela diz para ele não se preocupar com ela. E Kuzi diz que o clube de artesanato concordou em ajudá-los com as fantasias, e em troca, os garotos ajudariam com o trabalho braçal. E continua a dizer que ela não precisa fazer todo o trabalho sozinha. Porém, ela diz que irá dar o seu melhor ali, e que odeia fazer as coisas meia boca. E diz que por mais que saiba que isso é seu ego falando alto, não há nada de errado em se esforçar mais do que os outros. E Kuzi então disse que ela está se esforçando na coisa errada. Afinal, o objetivo desses festivais é fazer com que todos trabalhem em grupo, e que ela deveria se esforçar mais em motivar os outros. Após isso, Alia abaixa a cabeça e vai embora. No dia seguinte, todos se esforçam para o festival, até que chega o tão aguardado dia, e Alia encontra Kuzi sentado nas escadas, então ela senta ao seu lado. E Kuzi pergunta se ela não pretende dançar, porém ela diz que já dispensou vários convites de garotos para dançar com ela. Kuzi a chama de princesa de gelo, afinal, ela sempre recusa todo mundo e fica sozinha. Ela questiona o que esse termo significa, e ele diz que todos estão chamando ela assim. E ela demonstra não gostar muito disso, e pede para ele parar de falar com ela com aquele tom de zombaria. E ela explica então que o que a incomoda é a parte do princesa, e que a faz parecer uma princesa que nasceu em um berço de ouro. Apesar de ela ter nascido com talento e beleza acima da média, ela diz que nunca conseguiu sobreviver apenas com isso, e que ser tratada como alguém que nunca precisou se esforçar de verdade a chateia bastante. E após isso, Kuzi disse que não irá mais chamá-la assim. Então, ele volta ao assunto que eles começaram na sala aquele dia. E ela diz que ele estava certo, e que ela não deveria ficar tentando fazer as coisas sozinhas, e se desculpa por ter gritado com ele. E ela então decide dar algo para ele para se redimir, e ele pede para poder chamá-la de Alia. Assim, ele poderá ser bem próximo da garota, como amigos. Ela pergunta o que ele ganhará com isso, e ele diz que poderá chamar pelo apelido a garota que todos desejam. De repente, 3 garotos interrompem eles pedindo para dançar com ela. Porém, ela diz que não quer. Eles insistem, porém Kuzi pega em sua mão e diz que ela já tem um parceiro de dança. Então ele corre e pergunta se ela pode fazer aquilo, e a chama de princesa como forma de ironia. E ela topa, e os dois dançam o festival todo. Cara, eu só não gostei que eles não mostraram, né, os dois dançando ali, cara. Literalmente tem no mangá e também na abertura a cena deles dançando. Eu não sei porque que eles não botaram. Sacanagem, hein? Voltando ao presente, Masha agora entende o porquê de sua irmã gostar de Kuzi. E diz que eles têm uma história linda. Alia diz que sua irmã entendeu tudo errado. Porém, Masha diz que entendeu seu relatório como uma história linda de amor. Ela diz que eles são apenas amigos, mas Masha diz que eles podem evoluir de amigos para amantes. E Masha também aproveita para falar sobre o cara que ela gosta, e diz que ele é encantador. No dia seguinte, Kuzi vai à sala do conselho estudantil, e Masha, ao ver Kuzi, se apresenta como irmã mais velha de Alia. Masha pergunta o nome de batismo de Kuzi. Ele diz que seu nome é Masashika, que significa junto com diplomacia. E ao ver seu nome, Masha fica completamente em choque, e ao voltar a si, diz que eles precisam de cuidar das tarefas, então eles vão a uma loja de aromáticos. Masha fica encantada com os ursinhos e decide comprar um que se assemelha com cada um dos representantes do conselho. E no fim, ela compra um e a chama de Alia-chan. Masha decide ir a uma loja de chá e pede para Kuzi segurar a pelúcia. Ela pega seu celular e tenta tirar uma foto de Kuzi, mas ele põe a bolsa na frente da câmera. E Masha então procura por um chá para servir no escritório e pede a opinião de Kuzi, porém ele diz não entender muito de chás. Então Kuzi se lembra que Yuki era especialista em chás, afinal sua mãe ensinou muito sobre. Então ele tem um flashback da separação de seus pais, e vemos quando ele decidiu ir com seu pai e sua irmã decidiu continuar morando com a mãe deles. Masha nota Kuzi pensativo e pergunta o que houve. Ela então começa a fazer um cafuné nele para acalmá-lo, porém ela encosta o chá quente em suas costas, quebrando o momento.
E a pelúcia de Alia não gostou nada daquele momento. Ai ai, parece que Kuzi encontrou finalmente a sua amiga de infância, hein? Não sei, pode ser que eu esteja falando besteira aqui, mas parece muito. E ainda mais aquela foto no colar de Masha, a cor do cabelo, tudo parece com o do Kuzi. Enfim, esse anime só melhora, cara, de verdade. Se vocês quiserem mais recap aqui no canal, deixa um like e se inscreve e até o próximo vídeo. E ao retornarem ao escritório com as compras, o presidente agradece pela ajuda e pergunta sobre a pelúcia. Então Kujo questiona se pode deixá-la ali, porém ele a manda considerar essa ideia, porém no fim ela o convence. E sobre Kuzi, ele mostra as coisas que compraram, e o presidente o parabeniza dizendo que ele foi muito útil e que se Kujo fosse fazer as compras sozinhas, as coisas não estariam bem agora. O presidente então aproveita e pergunta se ele já mudou de ideia sobre entrar no conselho estudantil. Kuzi se mantém firme sobre a sua decisão, porém ele diz que ajudar de vez em quando não tem problema nenhum. E Kuzi pergunta ao presidente por que ele o quer tanto lá. E por sua vez o presidente pergunta por que ele está tão decidido em não fazer parte do time. Kuzi diz que não se sente digno, porém o presidente diz não concordar com isso, afinal ele demonstrou ser muito competente como vice-capitão do Ensino Fundamental 2. E Kuzi diz que ele não tinha metas para alcançar este posto. Porém o presidente diz que ele mesmo só entrou no conselho estudantil para conquistar a garota que ele gostava, dizendo ser um motivo muito inútil para conquistar esse posto. Ele pega seu celular e mostra uma foto dele 2 anos atrás. Então ele acabou se apaixonando por uma garota linda e bem acima de seu nível, no caso sua atual namorada, vice-presidente Sarah Shina. E diz que por mais que estejam juntos hoje, ele se esforçou muito para ser digno de namorar com ela, e diz que Kuzi não precisa necessariamente ter um grande motivo para entrar neste posto. E Kujo por sua vez diz que não importa o motivo para entrar lá, e que o principal objetivo é melhorar a situação dos alunos o máximo que eles conseguirem. E o presidente diz que ele deu resultados positivos quando foi vice do segundo ano. Então, ele não tem que se envergonhar de nada do que ele fez. Kuzi diz que irá pensar melhor na proposta deles e pergunta onde Alia está. E o presidente explica que ela está medindo uma discussão entre o time de futebol e o time de beisebol. Afinal, ambos os times jogam contra outras escolas nessa época do ano e usam o campo da escola para treinarem. Porém, o time de futebol entrou para as eliminatórias regionais e por isso querem o campo da escola. E Alia teve que ir fazer a mediação entre as discussões deles. E como Shizaki teve outros assuntos para resolver, ele precisou mandar Alia. E também isso pode ser muito benéfico a ela, para ela ganhar mais experiência. Mas vemos que Alia está tendo muitos problemas lá. Kuzi então decide ir ver lá se eles estão se quebrando no pau. Vemos então Alia tentando controlar a situação, pedindo calma a todos. E um dos garotos pergunta se Alia tem alguma ideia. E ela diz que os garotos de beisebol podem usar o Parque Ribeirinho para praticar. E que além de ser próximo da escola, possui um campo de beisebol. Porém, a equipe de beisebol contesta. Afinal, lá também tem um campo de futebol e que esse argumento é válido para eles também. Os membros da equipe de futebol dizem que a equipe deles tem muito mais membros, então eles precisam ir do campo maior, que no caso é da escola. Alia se desespera e sente que não dará conta da situação, então ela se lembra de quando ela era criança e decidiu fazer tudo sozinha, e que nunca foi boa em convencer os outros. E o fato dela ter se isolado e desprezado os outros é a causa dela estar nessa situação agora. Então, ela começa a chorar e pede socorro em russo. E bem na hora, Kuzi aparece lá, dizendo que foi mandado pelo conselho estudantil. Então vemos o que aconteceu uns minutos antes. Kuzi apareceu ali, mas virou as costas e decidiu ir embora. Mas ao ver Alia pedindo socorro em russo, ele decidiu voltar e ajudar. Kuzi sugere que o time de beisebol, por ter menos membros, treine no parque ao lado da escola. Mas em troca, o time de futebol deixará alguns de seus membros ajudando no treinamento de beisebol. Porém, ambos os times ainda discordam, até que os assistentes decidem ajudar o time de beisebol. E vendo que eles terão garotas ajudando, eles fecham o acordo. E Kuzi pede para ambos no dia seguinte irem ao conselho estudantil com suas solicitações. Após isso, Kuzi se desculpa com Alia por ter metido seu nariz em um assunto que era para ela resolver. E ela diz que tá tudo bem, e comenta sobre a forma com que ele fez sua proposta. E parecia que ele já sabia que as assistentes se ofereceriam para ajudar o time de beisebol. Ela diz ter notado que ele ficava olhando para uma das assistentes o tempo todo. Comenta que uma das assistentes está namorando o capitão do time de beisebol, e que fazendo as coisas desse jeito era igual a eliminar 3 coelhos com uma cajadada só. Eles então encontram o presidente, e Alia diz que graças ao Kuzi o problema foi resolvido. E o presidente então volta a perguntar se ele já decidiu se vai entrar para o conselho estudantil. E Kuzi diz que sim, que entrará para a equipe. E ao deixar o local, ele recebe um formulário para ser preenchido e entregue amanhã. Alia então pergunta se ele pretende participar da eleição presidencial ao lado de Yuki. E Kuzi pergunta se esse for o caso, se ela desistiria de ser presidente. E ela diz que pretende se tornar presidente do conselho estudantil de qualquer maneira. E Kuzi diz que Alia sempre foi muito determinada e inabalável. Então ele diz se dispor a torná-la presidente, e que não deixará mais ela sozinha, estendendo sua mão e dizendo para ela pegar nela. E Alia se emociona e aperta em sua mão, e diz eu te amo em russo, achando que ele não vai entender, porém Kuzi entendeu perfeitamente,
Então ele tem um flashback de sua amiga de infância. E Alia logo nota que ele está pensando em outra garota, e fica totalmente irritada. Então ele nota que se ferrou, pois isso é uma das coisas que um protagonista de comédia romântica não deve fazer. E Alia, apertando sua mão forte, diz que após ele dizer que ficará ao seu lado, ele pensou em Yuki, mas ele diz que na verdade foi em outra garota, se complicando ainda mais. E ele acerta um tapaço em seu rosto. Em seguida ela estende sua mão para ajudá-lo a se levantar. Na volta para casa, Kuzi comenta ser a primeira vez em que uma garota lhe dá um tapa, e diz que sente que ganhou mais XP como homem. E após Kuzi deixar Alia em casa, Alia pergunta se ele quer gelo para pôr na bochecha, e Kuzi diz estar tudo bem e que seu rosto está apenas latejando um pouco. E Alia então toma uma atitude incrível beijando o rosto de Kuzi, e se virando e indo embora. Assim que é bom, ambos tomam atitudes, que anime incrível, cara. E Kuzi fica ali em choque e diz para Alia dizer seus sentimentos em russo para que ele a entenda. E em sua cama, Alia toda envergonhada se lembra de quando disse que ama Kuzi em russo, e ela fica confusa se realmente o ama, e se debatendo toda. Então ela diz que ter um relacionamento essas horas dificultaria sua vida, e que também pensa que se dizer que o ama, ele a evitaria. Então ela volta a se frustrar, e nesse momento Masha volta para casa, e Alia nota que sua irmã está diferente e pergunta o que houve, e Masha diz que aconteceu algo maravilhoso e que conheceu uma pessoa incrível. Então ela mostra a pelúcia Alia para ela. Masha então muda de assunto e diz que achou Kuzi incrível e diz entender o porquê Alia se apaixonou por ele. Mas Alia nega gostar dele, e pede para sua irmã parar de dizer isso. Masha então diz que Alia fica fofa quando tenta esconder seus sentimentos, e diz que para Alia se apressar logo e confessar para ele, pois depois que alguém roubar Kuzi dela não haverá nada que ela possa fazer. E Alia fica ali sem entender nada, acabando o episódio. Mano, que anime incrível e que protagonista bom, que tem atitude, e Alia também teve uma atitude insana, e agora entrará em guerra com sua irmã por Kuzi. Enfim, se quiserem mais recap, se inscrevam, deixa um like e até o próximo vídeo. Após deixar Alia em casa, na sua volta para casa, Kuzi diz que foi muito brega as suas frases que ele disse para ela. Então ele começa a refletir sobre Alia dizer que o ama, e que as frases em russo que ela dizia não eram apenas para zoar, mas sim o que ela realmente sentia por ele, e que dessa vez, quando ela disse que o ama, ela falou de forma séria. Kuzi pensa que ela possa ter deixado levar pelo momento, e que soltou um eu te amo de forma espontânea, assim como ele. Ele também diz que ela já deve ter voltado a si e está totalmente arrependida agora. No caminho, Kuzi se lembra de uma discussão de seus pais, por conta dele estar sempre trabalhando e nunca estar em casa. E em consideração a isso, e ao amor de seus pais, Kuzi diz que o amor é frágil e nem um pouco confiável. Ele também se lembra de quando disse que ficaria ao lado de Alia, e também disse que acabou falando besteira, afinal ele é o cara que deixou o Yuki para trás, para poder se livrar do nome da família Suou. E quando chega em casa ele nota os sapatos da sua irmã, e ao abrir a porta do banheiro ele se depara com ela se secando. Então ela grita, mas para Kuzi está na cara que ela armou aquela situação. Kuzi tenta ignorar, mas Yuki o puxa de volta e pergunta se ele não está interessado em saber o porquê ela fez isso. Mas ele a manda vestir uma roupa antes. Yuki explica que foi por um motivo bobo. Só queria criar uma cena clichê do irmão que entra no banheiro por acidente enquanto sua irmã está se trocando. E Kuzi manda ela acalmar o seu cérebro otaku um pouco, mas Yuki não para com suas maluquices, então ela olha pra gente e diz que aquele foi um baita fanservice. Mas agora, Yuki séria diz que decidiu fazer aquilo para compensá-lo, mas neste mesmo dia ela me enganou. Kuzi diz que não é uma boa compensação ver sua própria irmã pelada, mas Yuki sem limites diz que ele analisou bastante o corpo dela. Kuzi então diz que ver tudo de uma vez não é atraente, e o correto é ir vendo aos poucos de relance, e depois vai avançando mais. Yuki diz que ele tem razão, mas afirma que pelo menos ele deu uma olhadinha nela, pois ela viu ele encarando ela de cima para baixo, e Kuzi afirma que só olhou da cabeça até os melões. Kuzi vai ao seu quarto, mas Yuki o segue, e ela seca seu cabelo em sua cama, e comenta sobre sua entrada no conselho estudantil. E Kuzi diz que sua intenção é apoiar Alia a se tornar presidente, e ao ouvir isso, Yuki quase tem um treco, dizendo que seu irmão foi tomado dela. Mas Kuzi diz que ninguém tomou nada de ninguém não. Yuki insiste e diz que ele deve se contentar apenas com os melões tamanho C dela. E indo mais além, ela ainda sugere que ele toque em seus melões, sendo o primeiro homem a fazer isso. Porém, ela diz que é brincadeira, afinal ele já fez isso quando eles estavam no fundamental. Kuzi diz não se lembrar disso, e Yuki diz que foi quando eles estavam brincando de pega-pega e ele acabou caindo nas coxas dela e agarrando o seu pisca-alerta direito. Mas logo Kuzi nota que sua irmã está contando uma mentira descarada, então ela se irrita e diz para ele escovar seu cabelo como forma de se desculpar. Kuzi se desculpa por ter se unido a Alia, mas Yuki diz que não tem o que se desculpar, e que ela gosta de ter essa rivalidade clássica entre irmãos. E Kuzi deixa claro que não deixou de gostar dela, e ela se vira para ele e diz que ela sabe que ele o ama bastante. E também ela diz ser uma garota fácil, e que consegue perdoar até 3 traições, e que quando ele quiser pode ir atrás dela. E após deixar seu quarto, ela disse que não perderá essa competição. No dia seguinte, Kuzi ao acordar se surpreende por sua irmã não ter feito nenhuma cena escandalosa para acordá-lo. Ele chega a pensar que ela ficou brava por ele se unir com a Alia, mas ao descer da cama, Yuki agarra seu pé.
Porém, óbvio que ela tinha que ficar presa, então ela pede para ele ajudá-la. Porém, Kuzi a sufoca com a coberta como forma de vingança. Vemos então que todos os alunos estão preparados para a aula, e Alia fica pensando em Kuzi, e diz que ele provavelmente chegará com cara de sono como sempre. Mas ela se surpreende por ver que ele parece bem melhor que antes. Kuzi se senta e começa a conversar com seus amigos, e Alia nota que ele está com uma aparência bem mais agradável e bacana. Mas ela volta atrás e deduz que ele não tenha dormido quase nada como sempre. Porém, ela nota que ele não está cochilando durante a aula como sempre fazia, então ela acredita que ele possa estar melhorando seus hábitos por ela. E na aula de educação física, Kuzi leva uma bolada na nuca, e ao acordar, ele fica ali do lado de fora, e Alia aparece ali, pois ela está preocupada com ele. E ela pergunta se ele não quer ir na enfermaria, porém Kuzi diz estar bem, e Alia toca em sua testa para ver sua temperatura, e aproveitando a proximidade, Kuzi aproveita para ver se os airbags são tão grandes como Yuki disse. E Alia começa a prender seu cabelo, deixando suas axilas mostrando, e o Kuzi quase tem um treco. Alia nota que ele está estranho, e sugerem que eles bebam água, e ambos então vão ao bebedouro. E ao olhar pro lado e ver ela bebendo, ele fica incrédulo, e do nada, ele taca sua cabeça na água, e de repente, Masha aparece ali. Masha, notando que ele tá todo molhado, oferece uma toalha, mas ele diz que prefere que o sol faça seu trabalho. Porém, ela literalmente ignora tudo que ele falou e começa a secar ele. E Alia, ao ver que eles estão conversando, fica com ciúmes e puxa o Kuzi pra fora dali. Kuzi, vendo que ela tá brava, já espera que ela o chame de sujo e pervertido, porém, ela pergunta se a sua cabeça está bem, e que acredita que ele só olhou sua cabeça para resfriar a parte que a bola tocou. E Alia então decide ver se não ficou nenhum galo ali, mas Kuzi diz que Alia está sendo mais legal com ele do que de costume. Então ela diz que tá assim porque percebeu que ele está bem diferente, a fazendo achar que algo esteja errado. Kuzi percebe que não superou ainda o que aconteceu no dia anterior, mas diz que está tudo bem, porém do nada seu estômago ronca, e Kuzi diz que acabou esquecendo de tomar café da manhã. E Alia deduz que ele estava com tanta fome que nem conseguiu sentir sono na aula. Mas na verdade, Kuzi diz que não ficou com sono pois ele teve uma boa noite de sono. E Alia se irrita, pois ela diz que mal conseguiu dormir pelo que aconteceu entre eles, e ele parece estar bem despreocupado com o que rolou. E Alia então sai dali e se questiona se ela está apaixonada mesmo por um cara tão idiota quanto ele. E Kuzi por sua vez diz que essa aí é a Alia que ele conhece. No fim da aula, Kuzi chama a Alia para ir ao conselho estudantil, mas ela deixa ele falando com as paredes e sai dali. Porém, ele a segue. Vemos então alguns alunos dos times esportivos saindo da sala correndo. Kuzi então abre a porta que eles saíram e vê Shizaki com uma cara assustadora, então ele decide fechar e ir embora. Mas ela se desculpa e diz que o confundiu com os garotos do time de beisebol e futebol. Então ela explica que eles foram hostis com uma garota nova do conselho. Aí gerou toda essa confusão. Toa então tranquiliza Kuzi, dizendo que Shizaki não cometeu nenhum ato de violência com eles, e que ela apenas os ameaçou para que eles se comportassem. E ao ver que ele não está ajudando sua reputação a melhorar, ela começa a dar tapinhas em seu ombro. E Masha por sua vez chega ao local. Chisaki se desculpa por bater em Toya, mas ele diz para ela ficar tranquila quanto a isso. Kuzi e Alia ambos debocham um para o outro sobre a situação, mas então diz notar que eles se dão muito bem. E para completar a festa, Yuki chega na sala também. E como todos os membros do conselho estudantil estão presentes, Toya dá início à reunião e pede para Kuzi se apresentar para todos, já que ele é novo. E Kuzi se apresenta como companheiro de chapa de Alia na eleição presidencial, acabando o episódio. Na moral, isso aqui vai dar uma briga lascada, viu? Quero só ver aonde isso vai parar. Cê é louco, esse anime tá bom demais. E se vocês quiserem mais recap, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Na apresentação ao conselho estudantil, Kuzi deixa bem entender que ele é um otaku, e que caso queiram falar com ele, essa seria a abordagem perfeita. E o presidente oficializa como um membro do conselho estudantil. Calma, posso ter um minutinho da sua atenção? Se você aí sonha em viver do YouTube e da internet e trabalhar 100% em casa, fica aí até o final do vídeo que eu tenho um presentão pra você. E ele terá que trabalhar com Masha por enquanto. E como já foi visto uma vez, ele deve pegar o jeito logo. E o que diz que vai ao clube de artistas discutir sobre a próxima exposição deles. E também como irá lidar na parte financeira, ela pede para Alia acompanhar ela. E Alia então concorda, e na hora Kuzi nota que tem algo estranho nisso. E no caminho, Alia pede para conversar com Yuki, e Yuki sugere que elas conversem na sala vazia. Já na sala, Alia conta a Yuki que Kuzi irá concorrer junto com ela, porém Yuki diz que já sabia disso, e o próprio Kuzi lhe disse isso na noite passada, deixando a Alia surpresa. Yuki pergunta se era isso que ela queria dizer. E Alia diz que não tem intenção em se desculpar, afinal ela não fez nada de errado. E ela apenas queria dizer a Yuki pessoalmente. Yuki diz que não irá culpá-la por nada, afinal Kuzi escolheu isso pessoalmente. E que apenas ficou triste do Kuzi não ter a escolhido. E ela então pergunta o que ela sente pelo Kuzi. E Yuki diz que ama ele mais do que seus pais e qualquer outra pessoa neste mundo. E agora Yuki pergunta a Alia o que ela acha dele. E Alia diz que ele é apenas um amigo bem próximo. Yuki já manda na lata e pergunta se ela gosta dele. E Alia se gagueja toda. Yuki diz que acabou de dizer que ama ele, e que agora é a vez de Alia, e começa a pressioná-la contra a parede. E Alia diz não saber se está apaixonada por ele ou não.
mas diz que não deixará Yuki ficar com ele. Yuki encara a Alia seriamente, mas logo sorri e chama ela para ir até o clube de artes. Yuki pergunta se pode chamar ela de Alia, já que ela vê Masha e Kuzi a chamando assim e que gosta desse apelido. E Alia então diz que não tem nenhum problema nisso, e Yuki por sua vez pede para ela chamá-la de Yuki. E Alia fica bem pensativa dizendo que disse coisas bem malucas ali agora. Então podemos ver Masha e Kuzi trabalhando, e Kuzi bem surpreso com a organização e produtividade de Masha. E por outro lado, ele vê que a Vice já não é tão boa assim com trabalhos de escritório. Masha então decide fazer um chá, e pergunta se Kuzi quer também. E Kuzi diz que quer, e pergunta se ela irá fazer um chá russo. E Masha diz que sim, e Kuzi pergunta se chá preto não é mais comum de se tomar na Rússia em tempos de inverno. E Masha diz que varia de família, porém como sua mãe gosta bastante de chá, elas tomavam sempre, até no verão. E Kuzi pergunta se a mãe dela é japonesa, e Masha nota que Kuzi conhece bastante russo. E ele diz que assistiu alguns filmes em russo com seu avô. Porém, em pensamento, ele disse que estudou que nem louco para poder se comunicar com a garota que ele gostava na infância. E após provar o chá, Kuzi se lembra de sua mãe, e diz que ela era uma grande apreciadora de chá. E Kuzi nota Masha comendo geleia separada do chá, e ele pergunta se esse é o jeito certo de comer. E ela diz que vai da preferência da pessoa. E Kuzi prova e percebe que é muito doce, então vemos as garotas retornarem, porém Kuzi logo nota algo diferente, e Alia está bem coladinha com Kuzi. Kuzi questiona o porquê ela está tão próxima, e Alia diz que na Rússia tem um rumor de que se as mulheres ficarem na ponta da mesa, elas não queiram se casar. E ao perceber a cara de Alia e a cara sorridente de Yuki, Kuzi percebe que realmente aconteceu algo. E Kuzi pergunta a Masha se o que a Alia disse é verdade, e Masha confirma que sim, e aproveita para tirar uma com a Alia, perguntando se ela achou alguém com que ela queira se casar. E ela diz em russo que ainda é muito cedo, e Kuzi concorda, afinal eles têm apenas 15 anos, porém, ele se questiona se ela não se sente desconfortável em dizer isso em russo, afinal, a sua irmã está ali, e ela pode entender perfeitamente o que ela diz. Mas então, dá uma cumbuca com geleia enorme para Alia, e o Kuzi fica impressionado com o quanto Alia gosta de doce. E após os trabalhos encerrarem, Kuzi e Alia vão embora juntos, e Kuzi percebe que Alia está bem para baixo, e confirma que Yuki fez algo que não deveria. Eles então passam na frente de um restaurante, e Kuzi pergunta se Alia não quer lhe dar uma passada ali. E Alia pergunta o porquê, e Kuzi diz que eles precisam conversar algumas coisas sobre a eleição presidencial. E ao perceber que era só isso, Alia diz em russo que então aquele não é um encontro. E Kuzi percebe que era isso que ela queria. E ao chegarem, Alia pede 2 sobremesas gigantes, e Kuzi fica olhando e Alia pergunta o que foi. Ela diz que está cansada e que precisa de açúcar para fazer seu cérebro funcionar. Kuzi aproveita para perguntar se aconteceu algo entre ela e Yuki, e ela responde de jeito bem frio que não foi nada. Então, ele consegue ter certeza que Yuki realmente fez algo. E Alia pergunta se ele e Yuki estão namorando. Kuzi diz que absolutamente não. Diz que Yuki apenas gosta de tirar uma com a cara de Alia e se diverte com a reação dela. E Kuzi fala sobre o papo da eleição, e diz que Alia não tem como ganhar de Yuki do jeito que está agora. E Alia diz que ele afirma isso com muita segurança, e ele diz que Yuki tem uma grande posição de favorita, e que ela já tem 3 chapas disputando, e que no fundamental tinha 6 contando com Yuki e ele. Porém, ele conta que metade desistiu pouco antes da eleição, durante o congresso estudantil. E ela pergunta sobre, e ele explica que é uma espécie de concurso de debate realista realizada entre alunos. Então ela pergunta se não é aquela coisa que ela vê às vezes rolando no auditório. E Kuzi diz que a falta de candidatos neste ano é anormal, e claramente foi porque eles desistiram de derrotar Yuki. Enquanto Kuzi prossegue seriamente seu assunto, Alia pergunta o que há de errado com ele, e se ele não se sente incomodado com aquela situação, e se pergunta se ele não pensa 2 vezes antes de chamar uma garota para um restaurante, e se ele está acostumado com essa situação. E ela chega a morder tanto seu canudo, que nem dá mais para beber nele. Então ela pega a colher e começa a comer loucamente, e Kuzi pergunta se ela está ouvindo o que ele está dizendo. Ela disse que estava entretida com o seu parpate. E Kuzi diz que realmente ele tá com uma cara muito boa. Então ela pergunta qual é a dele e que só está assim por causa dele. Então ela tem uma ideia e diz que se ele não está se portando, é só fazê-lo se importar. Então ela oferece uma colherada para ele e Kuzi diz que não precisa. Porém, ela diz para ele deixar de ser tímido. Ele diz que pode pegar uma colher nova, mas ela começa a zoar ele, perguntando se isso é motivo para ficar tímido. E diz que isso é algo bem comum na Rússia. Mas Kuzi logo nota que é uma mentira descarada quando vê a cara dela. Então ele fala para ele dizer "ah" e abrir a boca. Ele diz que ela acabou dizendo a palavra mágica e então acaba comendo, pensando que foi um baita beijo indireto, com direito à língua e tudo. E ela pergunta como eles vão conseguir vencer a Yuki. E ele diz que se encararem ela de frente, não vai dar bom, e que ela tem que criar uma história para fazer as pessoas a apoiarem. E ele dá de exemplo Kenzaki, que criou toda uma história elaborada que levou ele à vitória. E ela então percebe que terá que criar uma história de fundo para ganhar apoio. Porém, tinha algo ali que estava incomodando os dois. O que eles iam fazer com aquela colher? E Kuzi então pede mais um prato e acaba vindo uma colher nova.
e ele dá essa colher para a Alia continuar comendo. E ela diz que não precisava, porém Kuzi diz que acabou ficando com vergonha. Ela o chama de infantil e diz que achou que ele fosse acostumado com garotas, porém ele diz que ficou chocado com quão casual a Alia foi com essa situação e pergunta se na Rússia é normal ter beijos indiretos assim. E ela diz em russo que ele é o único com que ela faria aquilo. Então ela pergunta qual seria uma boa estratégia para ela conseguir um bom apoio. E ele diz que uma chance boa é no primeiro discurso que ela vai fazer no debate. E ela então pergunta o que ela tem que falar. Ele diz para ela falar o que quiser. E ela pergunta se ele tem um bom conselho, porém ele diz que não precisa fingir muito, pois ela já é uma pessoa cativante do jeito que ela é. Então ela fica toda vermelhinha com esse elogio. E pede em russo para que ele a elogie mais. Kuzi diz que para um restaurante familiar, aquela comida é bem gostosa. E ela pergunta se é mesmo. E ele pergunta então se ela quer um pouco. Porém, ele se lembra que ela não aguenta aquela picância. Então, ela analisa o prato e percebe que é bem ardido. Porém, se ela recusar, ele vai perceber que ela não é muito fã de comida apimentada. Então, ela aceita. E a colherada que ele pega vem uma pimenta inteira. Então, vemos como se fosse duas personalidades dele representadas pela Yuki e pela Masha. Pra meio que ver o que ele vai fazer. Porém, a Yuki ganha. Então, ela põe a pimenta toda na boca e o chama de idiota. Na volta para casa, ela questiona como vai ser para Yuki e que ela tem que arrumar um parceiro de chapa. Porém, ele diz que ela é bem popular, então não seria nenhum problema para ela. E poderia até ser mesmo a Taniyama. E ela pergunta quem seria essa, e ele explica que ela foi com a Yuki até o final na eleição do Fundamental 2. E eles venceram. E termina dizendo que irão descobrir com quem ela irá se juntar em breve. No dia seguinte, vemos Yuki anunciando a pessoa com quem ela irá se candidatar. E quando Kuzi vê quem é, ele fica um tanto quanto desconfortável. Então, ela se apresenta falando que fará parte do conselho estudantil e que cuidará dos assuntos gerais. Então Kuzi olha para sua irmã, que estava com um sorriso debochado na cara. E pra você que chegou aqui até o final, aqui vai o meu presente. Mano, clica no primeiro link da descrição que eu tenho um presentão pra você lá. Lá você vai estar aprendendo a como criar um canal do YouTube desde o zero e a como fazer ele pegar várias visualizações. E também você vai aprender a vender coisas com seu canal e trabalhar com o mercado digital e com o YouTube ao mesmo tempo. E faturar até 10 mil reais por mês. Então, cara, corre lá que é por tempo limitado. Sério, não vai perder isso aí, mano. E depois não quero ver ninguém chorando. E Eno, de uma forma respeitosa, chama ele para fazerem seu melhor como equipe de assuntos gerais. Mano, o que essa garota vai aprontar? Cê é louco. E pela cara da Yuki, coisa boa não é. Ou ela é super apaixonada no Kuzi, ou a Yuki bolou um plano bem maléfico com ela. Enfim, para mais recaps aqui no canal, mano, hype esse vídeo aqui, por favor. Deixa um like, comenta, se inscreve e até o próximo vídeo. Tamo junto.